Edição do Web Jornal do Paulo Maciel, de 9 de setembro de 2022. Sexta-feira, dia de São Pedro Claver, São Tibúrcio, São Cirano, e é a 23ª semana do Tempo Comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, a fase da Lua é quarto crescente, estão se passando 252 dias do ano, faltam 113 dias para terminar 2022. Vige a estação do ano do inverno brasileiro. A primavera começará no dia 22, às 22 horas e 3 minutos. Setembro é o 9º mês do ano, tem 30 dias, é o mês consagrado à Bíblia, é o mês da pátria, né? No dia 7, comemoramos o bicentenário da independência. Também é o mês do trânsito, mês da TV brasileira, dia comemorado em 18 de setembro, dia da árvore e dia do fazendeiro serão comemorados dia 21. Temos o dia mundial sem carro, dia 22, dia do rádio e televisão, rádio e radiodifusão, 25. Estamos na Semana da Pátria, né? Até o sábado estamos na Semana da Pátria. Neste dia 9 de setembro é o dia da velocidade, dia do administrador, dia do cachorro quente, dia do médico veterinário. Alguns indicadores da economia brasileira eu passo para vocês. O salário mínimo nacional vale R$ 1.212. A taxa Selic, 13,75% ao ano, e a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 10,07%. Vamos a outras informações, manchetes do jornal A Tribuna, de quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. É o único jornal que circula de forma impressa nas bancas, padarias e lanchonetes em vários municípios do Espírito Santo. Vamos lá com as manchetes, então, começando com manifestações nas capitais, no dia 7 de setembro, em favor do Brasil, né? Pela pátria, família, Deus, liberdade, manifestações em todo o país, inclusive aqui em Colatina, depois eu vou falar. Futebol, passaporte carimbado para a final, hein? Pedro fez o primeiro gol do Flamengo na virada por 2-1 sobre o Vélez Sarsfield. O rubro-negro vai disputar com o Atlético Paranaense sua quarta final de Libertadores. Professora é ameaçada na internet, juiz manda perseguidora se afastar. 2 meses de mensagem com xingamentos e ameaças feitas em redes sociais e aplicativos de mensagens de perfis falsos levaram a vítima a registrar uma ocorrência na polícia. O crime é conhecido com o termo inglês stalking e pode dar até 2 anos de cadeia. Olha só. Coluna da Cláudia Matarazzo. Vamos ver o que diz a Cláudia Matarazzo. Casamentos estão se adequando aos tempos modernos e novos formatos de festas surgem. Romance e confusões nos cinemas. 15 concursos para ganhar até R$ 7.846, sem ter nível superior. Olha aí, hein? Oportunidades. Festas e shows no aniversário de Vitória, que foi dia 8, né? Na quinta-feira. Gastronomia e música aos 471 anos. Demitidos descobrem rombo no FGTS por causa de fraude. Criminosos fazem empréstimos e saque aniversário via aplicativo. Pop.zap. Namoro de Anitta com produtor musical Murda Betts chega ao fim depois de 3 meses. Meu Deus do céu, 3 meses apenas, né? Vamos lá para mais informações. Informações não param aqui no Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta sexta-feira. Como dizem os festeiros,
Sextou, né? Notas capixabas. Desfile do Dia da Independência em Linhares. No dia 7 de setembro houve desfile cívico-militar no município de Linhares, no norte do Espírito Santo. O evento atraiu muitos moradores à rua, contando com a participação de escolas, até de tropas do Exército Brasileiro, da Guarda Civil, entre outras instituições e corporações. Bandeiras do Brasil e muita alegria faziam parte do cenário. Protesto de profissionais de saúde contra o STF. Na BR-101, no estado do Espírito Santo, profissionais de saúde vestiram-se de preto em protesto contra a medida de um ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, que suspendeu o piso dos enfermeiros. Foi na quarta-feira, 7 de setembro de 2022, em manifesto que causou a interdição provisória da rodovia. O piso salarial havia sido aprovado pelos deputados e senadores e sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, mas foi suspenso por um ministro do Supremo. Moradores preocupados com velocidade de motos em Linhares. Numa passarela de Linhares inaugurada recentemente, motociclistas estão trafegando em alta velocidade, preocupando pedestres e ciclistas. Os motoqueiros correm demais, não só pela passarela, mas por outras vias públicas do município, segundo uma moradora. A preocupação com acidentes é grande e provocou até uma manifestação pacífica de 2 horas. A passarela foi inaugurada há pouco mais de 2 semanas. O agente público do setor de trânsito, Douglas Simplício, informou que não há previsão de suspender a passagem de motos. E o que está sendo feito é fiscalização e conscientização para que haja respeito às leis do trânsito. Eu também acho que as pessoas têm que se acostumar a respeitar as leis, né? Ora, não é? Se a cada momento de uma corrida você impedir a passagem, né, será algo prejudicial a todos, né? Até mesmo atingindo a lei do ir e vir, né? O direito de ir e vir. Focos de incêndio se espalham com tempo seco em território capixaba. Olha, o clima seco tem contribuído para a proliferação de focos de incêndio em vários municípios do estado do Espírito Santo. Até julho deste ano de 2022, foram cerca de 2.000 queimadas no território capixaba. No bairro Colatina Velha, em Colatina, foi registrada recentemente uma grande queimada que preocupou moradores. No bairro e outros bairros também já aconteceram queimadas. A vegetação vira cinzas após o fogo. 2.820 focos de incêndio foram registrados em todo o ano passado, 2021. 2.820, hein? Em todo o ano passado. Alerta de ventos no sul do Espírito Santo. Atenção aí para esse aviso, hein? Quando vem o aviso é para prevenir. Cada um se previna como pode. Foram emitidos pela Marinha de Guerra do Brasil e o Instituto de Meteorologia, INMET, alertas para ventos fortes no sul do estado do Espírito Santo, que valem até amanhã deste sábado, dia 10 de setembro de 2022. A velocidade dos ventos será de até 61 km por hora. A ventania procede do estado do Rio de Janeiro e vem para o território espírito-santense. Professora morre de infarto em Baixo Guandu. Uma professora com hipertensão arterial passou mal durante as comemorações do 7 de setembro no município de Baixo Guandu, na região noroeste do estado do Espírito Santo, e acabou falecendo. Olha, a situação foi a seguinte: ela sentiu-se mal quando estava com seus alunos e desmaiou. Foi internada, mas morreu por infarto. O velório foi na igreja Deus é Amor, no bairro Mauá, na tarde de quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Nossos pêsames à família
da professora. Jovem fica preso no Monte Mestre Álvaro, meu Deus, pendurado, hein? Um jovem ficou suspenso entre duas pedras numa fenda do Monte Mestre Álvaro, na Serra, Grande Vitória, Espírito Santo. O helicóptero do Nota Air foi acionado para socorrê-lo. O rapaz de 19 anos participava de uma trilha e depois apareceu nu, pendurado no alto das pedras. Após socorro, ele recebeu os cuidados médicos e encontra-se bem. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, dia 8 de setembro. Aumentam casos de abusos sexuais no Espírito Santo. 115 casos a mais de abusos sexuais foram registrados neste ano de 2022 no estado do Espírito Santo em relação ao mesmo período de 2021. Mais de 750 crimes sexuais foram anotados. A Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que a maioria dos casos acontece dentro das casas dos familiares. Uma delegada da Polícia Civil encorajou as vítimas a fazer as denúncias, garantindo que tudo será investigado. O telefone do Disque Denúncia é o 181. Motorista morto na Grande Vitória. Atenção para essa notícia, hein? É da editoria de polícia. Um motorista de ônibus foi assassinado dentro de casa. E o principal suspeito é o irmão da vítima. Fala-se oficiosamente em disputa por herança. O suspeito nega o crime, dizendo que chegou à casa e já encontrou o irmão morto. O caso se deu no município da Serra, Grande Vitória, Espírito Santo. 70º assassinado no carro. Dentro do carro, gente, olha só. No bairro Vila Betânia, em Viana, Grande Vitória, Espírito Santo, um idoso de 70 anos foi morto por volta das 0 hora de quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Ele havia saído de um baile de forró. A vítima era eletricista aposentado e estava no carro quando foi alvejado. Sua moradia era em Cariacica. A ex-companheira o classificou como uma boa pessoa, com quem ainda mantinha amizade. A filha dele acredita que pode ter sido um assalto. O detalhe que chama a atenção é que o idoso, que era motorista, foi encontrado no banco de carona. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal e a Polícia Civil segue investigando o caso. Prorrogada a campanha anti-poliomielite. Irá até o dia 30 de setembro a campanha nacional de vacinação contra poliomielite ou paralisia infantil. Apenas 30% da população infantil foi vacinada em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, número semelhante aos dados estaduais. O objetivo é imunizar crianças de até 5 anos. Há 30 anos não se registram casos no Brasil, mas o vírus fica circulando entre os países e não se pode descuidar, segundo profissionais da área de saúde. A paralisia pode imobilizar para sempre os membros inferiores e posteriores. 200 anos da independência do Brasil. Olha, além de motociata e carreata na tarde do dia 7 de setembro de 2022, dia da independência do Brasil, outras ações também aconteceram anteriormente. Na parte da manhã, houve um evento de religiosidade pela pátria brasileira, na Praça Municipal Belmiro Teixeira Pimenta, no centro de Colatina, com os participantes trajando camisas verde e amarelas, as cores da bandeira nacional. Pelas ruas, diversos vendedores ambulantes comercializaram bandeiras do Brasil, camisetas amarelas e com outras cores da bandeira, além de toalhas e flâmulas com a estampa do presidente da República, Jair Bolsonaro. À tarde, muitos veículos automotores passaram pela Avenida Silvia Vidos, no bairro São Silvano, rumo à Avenida Beira Rio, com buzinaço, músicas e muitas pessoas trajadas com camisas verde e amarelas.
há vídeos no facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Se você quiser ver, tem vídeo lá. No canal no YouTube também tem, Paulo Roberto Maciel. Ainda sobre o bicentenário da independência. Município capixaba que primeiro recebeu a notícia da independência, você sabe qual foi? Itapemirim, segundo as informações da TV Gazeta. Itapemirim, no sul do Espírito Santo, possui 207 anos de história, sendo o primeiro município capixaba a receber a notícia da independência do Brasil, por causa da proximidade com o estado do Rio de Janeiro, onde ficava a corte portuguesa. Uma visita ilustre que faz parte da história do lugar é a de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, que sucedeu o primeiro imperador no trono após a sua volta para Portugal. O município é considerado o berço da civilização da história sulina do Espírito Santo. Educandário invadido por assaltantes em pleno período de aula no Espírito Santo. Olha, a escola Maria Guilherme de Castro, localizada no bairro Campo Verde, em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo, foi invadida recentemente por assaltantes em pleno período de aulas. Na verdade, havia apenas um evento numa sala de aula. No momento do assalto, 40 pessoas estavam no colégio. No arrastão, os ladrões fizeram reféns funcionários, professores e alunos e roubaram um carro, uma motocicleta e telefones celulares. A polícia conseguiu recuperar os veículos, mas os malfeitores fugiram. A prefeitura se comprometeu em reforçar a segurança com a presença de agentes da Guarda Civil Municipal. Muitas vítimas nem aceitam falar sobre o assunto com a imprensa. Devem estar traumatizadas até, né? Isso provoca um certo bloqueio mental, às vezes, né, em determinadas pessoas mais fracas. Nota política marcante. Gente, olha, 4 anos do atentado contra o então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. 4 anos. Como o tempo passa rápido, né? Pois é. No dia 6 de setembro de 2022, na última terça-feira, fez 4 anos a maior violência político-eleitoral do Brasil, em que Adélio Bispo esfaqueou o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, numa tentativa de homicídio perpetrada no município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. A faca atingiu o tórax de Bolsonaro. Na manhã da última terça-feira, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi assistir a uma missa e agradecer pelo que ele chamou de segunda vida. Ele nasceu de novo na Santa Casa Juiz Forana, graças ao atendimento rápido, segundo revelou o jornalista Alexandre Garcia, acreditando que Bolsonaro teria morrido se o lugar não tivesse aquele serviço de saúde. Nota de trânsito. PRF realiza Operação Independência nas BRs do Espírito Santo. Olha, começou na terça-feira, 6 de setembro, a Operação Independência, realizada pela Polícia Rodoviária Federal em todas as estradas federais que cortam o estado do Espírito Santo, ou seja, as chamadas BRs. O trabalho permanecerá com fiscalização intensificada até domingo, 11 de setembro de 2022. Nota de emprego. Supermercado Mineirão contrata vários profissionais em Colatina. Olha, a agência do Sistema Nacional de Emprego, Cine, de Colatina, fez um mutirão de atendimento, hein? Mutirão para atendimento na tarde de quinta-feira, a fim de receber currículos de pessoas interessadas em trabalhar no supermercado Mineirão. O estabelecimento está prestes a abrir suas portas no município e há dezenas de chances de trabalho, né? Nota zoológica. Intoxicação de pets leva a empresa a parar produção.
Olha, casos de animais intoxicados após comer petiscos repercutem na mídia brasileira e internet. O bicho deve ser levado imediatamente para o veterinário quando o proprietário, o tutor do animal, perceber algo estranho. Entre os sintomas estão a diarreia, falta de apetite, a alteração renal. Sintomas clínicos e alterações laboratoriais vão indicar se há intoxicação. A indústria que produz os alimentos para pets resolveu interromper a fabricação e vem tomando as providências que o caso requer. Os lotes serão recolhidos. Atlético do Paraná na final da Liberta. Deu empate entre Palmeiras e Atlético Paranaense na terça-feira, dia 6 de setembro. E o resultado classificou o clube paranaense para a final da Copa Libertadores. E o Atlético Paranaense será o adversário, próximo adversário do Flamengo. Também passou para a próxima fase da Libertadores. Nota de estímulo. Vamos estimular a garotada, a juventude, a meninada, jovens desocupados no Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo tem milhares de desocupados, principalmente jovens, que encontram dificuldades para se qualificar e conseguir emprego. Mas os que buscam o aperfeiçoamento em alguma área sempre encontram cursos presenciais ou online, até mesmo gratuitos. Alguns casos são de moças que já possuem filhos na juventude e passam por uma mudança de mentalidade sobre a vida. Após a formação, o contentamento é grande e uma ocupação é conseguida. É preciso de determinação, dedicação e vontade para mudar de vida. Dia da Pátria, grito do Ipiranga, grito da independência e liberdade em Colatina. Olha, o dia da independência, 7 de setembro, não passou em branco em Colatina. Houve organização do evento Grito de Liberdade e Independência, com destaque para carreata e motociata, conforme até eu já falei aqui. A programação começou próximo ao SESI, no bairro São Silvano, a partir das 14 horas, e seguiu até a Avenida Beira Rio. Nota otimista. Supermercado contrata em Colatina. O supermercado Casa Grande afixou um aviso em Colatina informando que está contratando empacotador, repositor, operador de caixa, encarregado de padaria e fiscal de loja. Então vai lá, leva o seu currículo. Fica na Avenida Beira Rio, atrás da estação rodoviária. Semana do Brasil e promoções em lojas colatinenses. Algumas lojas do comércio estão participando da Semana Brasil, ou Semana do Brasil, e Liquida Colatina. Olha, Semana do Brasil está aqui, olha, tem uma loja participando. Olha aí. Até o dia 10. Nós estamos no dia 9, olha aí. Até o dia 10 tem a Semana do Brasil. Então, algumas lojas estão participando da Semana do Brasil e também da Liquida Colatina nesta semana. A Cipolate participa da Semana do Brasil, enquanto o Mercadão, por exemplo, faz parte da Liquida Colatina de quinta-feira até sábado. Então, você que está a fim de comprar algum produto, vai lá, quem sabe, se você encontra aquele produto que deseja. Aumenta o número de vagas no Cine. Deixa eu ver essa notícia. Olha, aumentou e diminuiu. Então, eu não sei como é que está a situação neste momento. Porque é algo assim, muito passageiro. A vaga está lá, mas daqui a pouco alguém aparece e a vaga é preenchida. Então eu vou falar daqui a pouco, eu acho que diminuiu de novo, aumentou e diminuiu, porque estão sendo preenchidas, logicamente. Preço da gasolina em Colatina, mais em conta, é de R$ 5,25. Então, se você quiser comprar a gasolina mais barata, eu encontrei no posto Anacleto, que fica na rodovia do Café, em frente ao Oba Atacado. Lá, o litro da gasolina comum estava sendo vendido por
R$ 5,25 no dia 3 de setembro. Acredito que ainda continue, né? Deixa eu ver aqui, olha, a redução do preço do leite. Para quem gosta de promoção, litro de leite a R$ 4,79 em Colatina, hein? Leite integral, R$ 4,79 em Colatina o litro. E isso eu encontrei, deixa eu ver, foi na quinta-feira. Nesta quinta-feira. Então acredito que hoje, sexta-feira, ainda permaneça. Mas você tem que fazer pesquisa. Você que é, né, consumidor, tem que fazer pesquisa. Não pode deixar de fazer a pesquisa. Não, porque há bastante diferença de um local para o outro, né? Então no dia 8, na quinta-feira, R$ 4,79 o litro de leite integral da marca Damari no Oba Supermercado. Olha essa notícia interessante também que eu quero passar para vocês. Lojas e residências enfeitam-se com bandeiras do Brasil. Uma loja na rua Cassiano Castelo, no centro de Colatina, ostenta uma linda bandeira nacional em homenagem ao Brasil. Outras lojas também fazem o mesmo, como o Amigão Festas, na Praça Municipal, e uma loja em frente ao SESI, na Avenida Silvia Vidos, no bairro São Silvano. Muitos moradores também posicionaram em suas residências, notadamente nas varandas, belos pavilhões nacionais. Destaque para uma bela bandeira, várias bandeiras, hein, que foram colocadas numa residência da rua Humberto de Campos, na subida para o bairro Operário. Residências ali da família Portugal, uma bonita bandeira lá do Brasil. Deixa eu ver mais aqui o que eu posso falar para vocês. Quero falar sobre espiritualidade. Já falei sobre o supermercado que está vindo para a Colatina, né? Esse supermercado que está vindo para a Colatina, a sua sede está em construção, em São Silvano, em frente ao SESI. Lá está dizendo que é um hipermercado. E as informações da placa revelam que é A2J, Empreendimentos Comerciais Limitada, a empresa proprietária, com alvará de construção número 119/2021. A área de construção é de 9.158 metros quadrados. Espiritualidade. Olha, se você quiser participar dos momentos de espiritualidade da Oficina de Oração e Vida na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, as reuniões são realizadas semanalmente. Informe-se pelo telefone 995 10 5228. Já a Pastoral da Sobriedade está de volta e as suas reuniões acontecem às 19h30, todas as segundas-feiras, no edifício João Paulo II. Nota sanitária. Olha, doar sangue é preciso em Colatina. As autoridades sanitárias colatinenses pedem o comparecimento dos doadores ao hemocentro local. A doação frequente é muito importante, pois os hospitais são referência para os municípios das regiões Norte e Noroeste. Brasileiro esquece dinheiro do PIS/PASEP. Quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público entre 1971 e 1988 ainda pode ter dinheiro do PIS/PASEP no banco. Mais de 24 bilhões liberados em 2019, no início do governo do presidente Jair Bolsonaro, ainda estão disponíveis para saque. Você pode solicitar o valor que você tem direito pelo aplicativo FGTS. Nota turística. Viagem entre Colatina e Vitória. Custa quanto, você sabe? Eu vou falar para você. Olha, a viagem em ônibus da aviação Águia Branca de Colatina para Vitória, no ônibus convencional, o valor da viagem situa-se em torno de R$ 54. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Você vai ter que ver a linha, né, o tipo de ônibus, se é executivo, eu estou falando do convencional. Agora eu quero falar de pesquisa de preços. Quem me segue
já sabe que eu sempre faço pesquisa em 2 a 3 estabelecimentos antes de comprar os produtos para o meu domicílio. E quando eu encontro o preço mais baixo, eu pego a minha notinha e passo para vocês onde eu comprei. Olha, eu comprei pão francês dormido, o quilo, a R$ 9,98. Foi no supermercado Oba, Rua Alexandre Calmon, número 107, no centro da cidade. Comprei pernil sem osso, saborata, resfriado, quilo, R$ 14,99. Comprei em forma de bifes. Foi aonde? Deixa eu ver aqui. Supermercado Casa Grande, no centro de Colatina. Comprei também hambúrguer Império de frango, 56 gramas, a 89 centavos. Foi no Extra Bom Supermercado, na Avenida Getúlio Vargas, centro de Colatina, tá bom? Vai lá e vê se o preço ainda permanece. Olha, no Cine de Colatina eu estava falando que aumentaram as vagas. Agora, eu acho que muita gente já foi contratada, porque agora, na quinta-feira, dia 8, havia 64 chances para trabalhar. E eram mais de 100 há poucos dias. Então, o último número que eu consegui foi 64. O telefone é 3721-7102. O endereço é Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. Olha, havia 10 vagas para motoboy, o número mais alto, em 10 vagas para motoboy na quinta-feira. E haveria também um mutirão para contratação, ou para receber currículos para futura, possível futura contratação. Casa Verde e Amarela, prazo para financiamento de moradias passa de 30 para 35 anos. A partir deste mês de setembro, prazo máximo para financiamento de moradias por meio do programa Casa Verde e Amarela passa de 30 para 35 anos. A medida que amplia o prazo está em uma lei sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a nova legislação iguala as condições do programa Casa Verde e Amarela às operações do mercado. Missa nessa sexta-feira na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Aliás, são missas. Ao meio-dia haverá missa presidida pelo padre José Valdeci Romão. E às 19 horas a missa também será presidida pelo mesmo padre. Só que tem uma novidade. Às 19h30 haverá uma missa com o padre Hernandes Samuel Fantin na comunidade católica São Bento, bairro Residencial Nobre. Então esta é a novidade, tem missa nesta sexta no bairro Residencial Nobre. Agora temos aqui uma notícia que tomou o mundo. Na quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022, é uma notícia relevante. Morreu a rainha Elizabeth II. Morreu, então, na quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022, após 7 décadas no trono britânico. É isso mesmo, 7 décadas, 70 anos no trono britânico, a rainha Elizabeth II. Ela alçou ao trono em 1952, com 25 anos de idade, após a morte inesperada de seu pai, o rei Jorge VI. No mundo, a rainha Elizabeth é a monarca que mais viajou e ficou no trono. A rainha da Inglaterra participou inclusive da Segunda Guerra Mundial como voluntária do exército. A viúva Elizabeth faleceu aos 96 anos de idade. Olha, e o presidente da República aqui no Brasil, Jair Bolsonaro, decretou luto oficial de 3 dias no nosso país, em razão da morte da rainha Elizabeth II. E o novo rei na Inglaterra, novo rei no trono britânico. O sucessor no trono inglês é o príncipe Charles, que agora é rei, O príncipe Charles, que não se sabe se ele
vai permanecer no trono o tempo todo, se ele vai abdicar depois em favor do filho, não se sabe, mas há muita especulação em torno disso. Cotações do mercado financeiro. Olha, o dólar fechou em baixa de 0,6% no mercado financeiro de São Paulo na quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022, cotado a R$ 5,20. A Bolsa de Valores teve alta de 0,1%, totalizando 109.915 pontos. No mercado do café em Vitória, no Espírito Santo, não houve mudança de cotação porque o mercado não funcionou, já que foi feriado dia do aniversário da capital do Espírito Santo. Os últimos preços foram o Arábica Bebida Dura, R$ 1.243, Arábica Bebida Rio, R$ 1.042, Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 730. Saiba agora o conteúdo da carta do padre José Valdeci Romão sobre o dízimo. É um recado, uma informação aos dizimistas. Aliás, a entrega do dízimo na paróquia Sagrado Coração de Jesus será neste sábado e neste domingo, dias 10 e 11 de setembro de 2022. Carta do pároco sobre o dízimo, que diz o seguinte: amado irmão, amada irmã, graça e paz, me faz presente até vocês para tratarmos de um assunto muito importante para católicos, nós que cremos em Deus e buscamos a salvação. Vamos falar do dízimo que consagramos a Deus como expressão da nossa fé. Muitos cristãos sabem apenas que a palavra dízimo, em sua expressão linguística, significa 10%, a 10ª parte, mas desconhecem o sentido fundamental que é o da fé. Em Levítico 27:30, assim lemos: todos os dízimos do campo, seja produto da terra, seja fruto das árvores, pertencem ao Senhor, é coisa consagrada ao Senhor. E Levítico 27, versículo 32 diz: os dízimos de animais, boi ou ovelha, isto é, todo 10º animal que passa sob o cajado, é coisa santa para o Senhor. Reflita, qual é o seu cajado hoje? Será que é um computador? Ou uma prensa industrial? Ou o volante de um ônibus? O balcão de um estabelecimento comercial? Lembre-se que o cajado é o instrumento com o qual o pastor realiza o seu trabalho. Será que você conquistou esse cajado sozinho? Este emprego, esta autoridade, este conhecimento? Quando reconhecemos que nosso trabalho é uma dádiva de Deus e que nossas qualidades pessoais e profissionais são dons que Deus nos deu, que recebemos dele, passamos a ver que dos frutos de nosso trabalho temos que devolver a Deus o dízimo em agradecimento. Esse dízimo passa então de bem material ou financeiro para uma oferta consagrada a Deus e torna-se santo, santificado também todo o restante dos frutos deste trabalho. Qual é o fruto do seu trabalho? Indaga o pároco padre José Valdeci Romão. A nossa sociedade coloca uma uniformidade no recebimento dos frutos deste trabalho através do pagamento em dinheiro, salário, e não mais em recebimento de bens ou produtos da terra como antes. Portanto, é sobre esse fruto de nosso trabalho que oferecemos o dízimo. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, lemos: trazei integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis, se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Nós que confiamos na palavra do Senhor, somos chamados a aceitar o desafio e fazer a experiência. No próximo fim de semana será a devolução do dízimo. Vamos consagrar ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Se você ainda não é dizimista, que tal se dar essa chance de agradecer? Sobre você e sua família, rogo de Deus
Bênçãos e graças. Estou rezando por você. Padre José Valdeci Romão, pároco e cura da Catedral. Olha que bela carta do pároco aos paroquianos. Eu já sou dizimista, e você? Faça essa experiência, é muito bom. Amigos e amigas, agora atualidades, hein? São notícias que servem para qualquer época, porque são atuais e enriquecem o nosso intelecto, a nossa mente, esclarecem, elucidam. Vou falar sobre vegetais frescos que não necessitam mais de prazo de validade no Brasil a partir deste ano de 2022. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade no Brasil. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam parar no lixo. Nenhum outro destino, como doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. Com isso, o resultado era muito desperdício. E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 30% de alimentos são desperdiçados. É bom lembrar, no entanto, que todos os alimentos expostos em estabelecimentos comerciais continuam tendo que atender aos requisitos mínimos de qualidade. Ou seja, tem que estar limpos, firmes, inteiros, isentos de odores estranhos, né? Odores estranhos, claro, e insetos vivos ou mortos. A informação é do Ministério da Agricultura. Higiene e saúde. Você cuida de seu corpo? Você faz a sua higiene? Atenção, homens, hein? É necessário aparar as unhas dos pés, pelo menos de 2 em 2 meses. Assim como se aparam as unhas das mãos, é necessário também fazer o mesmo com as unhas dos pés, a fim de deixar os membros inferiores higienizados. Para fazer isso, recomenda-se um cortador de unhas resistente e de tamanho médio. O aparelho pequeno pode exigir muito esforço e às vezes quebra. Há também quem use tesoura, mas neste caso tem que ser bem amolada, hein? O cortador, no entanto, parece ser mais prático e eficiente. Veja como fazer o autosserviço escrevendo no campo de busca do YouTube: cortar unhas, aparar lâminas dos dedos, por repórter Paulo Maciel. Lá tem um vídeo mostrando como fazer. Intelectuais, filósofos e pensadores. Você conhece algum? Olha, eu vou falar de pensadores da história passada. Blaise Pascal, da França, viveu entre 1623 e 1662. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, Argélia, viveu entre 354 e 430. Immanuel Kant, da Alemanha, viveu entre 1724 e 1804. Jean-Jacques Rousseau, suíço, viveu na França, 1712 e 1778. Euclides, de Alexandria, viveu entre 360 a 295 a.C. Friedrich Nietzsche, da Alemanha, 1844 a 1900. René Descartes, França, 1596 a 1650. Platão, da Grécia, viveu entre 428, mais ou menos nessa época, antes de Cristo, a 347 antes de Cristo. Aristóteles, da Grécia, viveu entre 384 a 322, também antes de Cristo. Tem mais um aqui famoso,
Sócrates viveu entre 470 e 399 a.C. E agora eu falo para você outra coisa sobre desenho oriental. Você sabe o que é anime? Anime ou anime? A pronúncia pode ser anime ou anime. Para os ocidentais é o desenho animado da cultura japonesa. Para os japoneses é todo tipo de desenho animado. A principal característica são os olhos muito grandes e bem definidos. Senhor do tempo. Jesus age na hora certa, não se adianta e nem se atrasa, pois ele é o Senhor do tempo, ele é o Deus eterno. Se é eterno, para ele não tem ontem, não tem amanhã, no sentido de contagem de tempo, pois a eternidade é a ausência de tempo. Quando ele diz que ainda não chegou a sua hora nas bodas de Caná, Jesus se refere à realidade humana, que tem ali uma quantidade de tempo, desde o nascimento até a morte, dentro da eternidade. Essa informação é do canal no YouTube do pastor Paulo Seabra. Para pensar agora, atenção, vamos pensar um pouquinho? Você não morrerá eternamente por causa do pecado que cometeu, mas por causa da graça de Deus que você recusou. Pense nisso. O editor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Messias, vamos falar sobre o Messias? Jesus Cristo entrou na história e na cruz do Calvário amarrou o homem valente do mundo, Satanás. Jesus dominou o maligno. O apóstolo São Paulo diz que Deus nos tirou de debaixo da autoridade do império das trevas e nos levou para o reino do Filho de seu amor. Quando o Evangelho, palavra de Deus, é pregado com fidelidade, o coração do ser humano é aberto. Vamos raciocinar mais um pouquinho? Vamos pensar mais um pouco? Para raciocinar, pense bem, se Deus escolheu alguém, é porque vê algo nessa pessoa que ele pode usar. A pessoa pode ser um instrumento. Esse escolhido deve fazer a vontade de Deus. Deus sabe de tudo, hein? Deus nunca escolhe errado. As pessoas é que erram em suas escolhas. Deus sabe do passado, do presente, do futuro. A vitória do ser humano nunca virá de sua própria capacidade, e sim de Deus. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê a ela poder. Aí você vai conhecer essa pessoa. Para o cristão refletir, o sacrifício de Cristo se renova misticamente a cada missa, hein? Você que é católico, atenção. Você que não é também, gosta da Igreja Católica. A ação do anticristo é negar a Eucaristia, negar a Santa Missa. Constatação: somos corpo e alma. O parágrafo 367 do Catecismo da Igreja Católica diz que o ser humano é formado de corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. A morte é quando o corpo se separa da alma. O espírito está junto com a alma. É esclarecimento do professor Felipe Aquino no seu canal do YouTube. Agora uma coisa, você concorda? Pais educam, professores ensinam. Hein? Você concorda? É um entendimento de algumas pessoas sobre o tema relacionado à escola. Pais educam, professores ensinam. E o Deus dinheiro? Você já ouviu falar que alguém tem o dinheiro como Deus? O dinheiro não poderá nos acompanhar após a morte. O máximo que ele poderá nos dar é um bom funeral. A nossa família é o maior patrimônio aqui na terra. Palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, hein? No seu canal
do YouTube. Frases. Agora temos aqui algumas frases. A Bíblia é o maior manual de comportamento humano do mundo. Pastor Silas Malafaia, numa pregação. Agricultura. A cidade não vive sem o campo, mas o campo pode viver sem a cidade. Destinos da alma. Destino primeiro, céu. Pode ter também destino segundo, purgatório. Ou o destino terceiro, que eu não desejo para ninguém, que é a danação eterna, mais conhecida como inferno. O corpo terá propriedades diferentes no inferno. Você sabe o que significa lícito? Significa conforme as regras. Você sabe o que significa válido? Quando ocorre, quando acontece. Para raciocinar, Deus criou o mundo para revelar a sua glória, segundo informa o professor Felipe Aquino em seu canal no YouTube. A criação revela a glória de Deus. Tudo revela a glória de Deus. E não existe nada mais maravilhoso na face da terra do que o ser humano, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, é a glória de Deus, segundo o santo Irineu de Lyon. Só nós temos a liberdade, a vontade, a consciência, a imaginação, a memória, os sentimentos. Só nós podemos gozar das coisas maravilhosas que produzimos, como a casa para morar, o carro para se locomover, o avião para viagens mais rápidas. Pena que o homem, às vezes, longe de Deus, use tão mal a inteligência para coisas nefastas. Mas tudo que Deus fez é bom. Deus não autorizou ninguém a fazer coisas erradas, a pecar. Deus criou o mundo para revelar a sua glória. Agora eu quero falar sobre a Santíssima Trindade. Você sabe o que é a Santíssima Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só, formando, um único Deus. É difícil de explicar. Mas, assim como a água tem 3 estados, e é uma só, a água pode ser vapor, pode ser gelo e pode ser líquida. E é uma só, é água. Assim a gente pode entender um pouquinho a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas num único Deus. E agora eu quero falar dados sobre o Brasil, nosso querido Brasil. O Censo 2022 teve como objetivo visitar os municípios brasileiros em sua totalidade. São cerca de 213 milhões de habitantes em mais de 70 milhões de domicílios nos 5.570 municípios brasileiros. Olha, o Brasil tem 5.570 municípios. A pesquisa, às vezes a pessoa não tem noção da importância da pesquisa. A pesquisa serve para revelar, entre outras informações, as características dos domicílios, a identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade, autismo. Então são vários dados que o censo consegue recolher. Realizado a cada 10 anos, o censo demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a história da igreja. É também uma informação passada pelo professor Felipe Aquino no seu canal no YouTube.
missão de evangelizar o mundo. Olha, a Igreja Católica possuiu já, olha só, no passado, possuiu 40 mil quilômetros quadrados de terras, fruto de doações, hein? Tudo foi tomado em guerra comandada por Vítor Emanuel II. Então, a igreja possuiu 40 mil quilômetros quadrados que foram tomados por Vítor Emanuel II, um rei. Somente a Condessa de Canossa doou várias cidades para a igreja, que foram tomadas em guerra. O Estado Pontifício foi fundado no ano de 732. O Papa Pio IX, que tinha um exército de 10 mil soldados, assinou a rendição para que não houvesse batalha e derramamento de sangue. Hoje, na atualidade, o Vaticano tem meio quilômetro quadrado, que consiste num pequeno estado dentro de Roma, a capital italiana. O Papa Pio XI assinou em 1929 o Tratado do Latrão com Benito Mussolini. Esse tratado foi para manter esse pequeno território sede da igreja. Não há espaço nem para um aeroporto. A igreja precisa desse pedacinho de terra para salvar o mundo, disse o pontífice na época. A igreja recebeu de Cristo a missão de evangelizar o mundo inteiro. Foi Cristo quem disse: ide pelo mundo e evangelizai. Uma determinação do próprio Messias. O Papa é considerado chefe de Estado e o Vaticano tem assento na ONU. No entanto, a igreja tem usufruto, mas não a propriedade, ou seja, não pode alienar ou vender os bens. Só pode usar de acordo com o tratado internacional. Um abraço para você.